Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Então, na nossa aula de hoje de educação física, nós vamos aprender, um pouco sobre o esporte de campo e taco. Então, nesses esportes, é preciso rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases, ou a maior distância entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola. Inclui modalidades como o beisebol, o softball e o cricket. Então, para essa aula, nós iremos abordar o beisebol, ok? Então, vamos à nossa aula. Então, agora nós vamos aprender um pouco sobre a origem e sobre a história do beisebol. Então, o beisebol, o baseball, o beisebol é um esporte coletivo praticado com uma bola e um taco. O termo vem da língua inglesa baseball. Origem e história. Quanto ao beisebol no Brasil, há controvérsias sobre a origem do beisebol. Alguns acreditam ser de origem inglesa e outros que ele foi criado por Abner Doubleday, em Nova York, no ano de 1839. A verdade é que um jogo semelhante chamado Hold'em já era praticado no século XVIII na Inglaterra. Antes disso, foi encontrado descrições de um esporte com bola e taco em documentos franceses que datam do século XIV. Provavelmente, o Hold'em foi trazido para a América pelos imigrantes ingleses e posteriormente foi adaptado para o beisebol, tal qual conhecemos hoje. Além de Abner Doubleday, considerado o criador desse esporte, merece destaque Alexander Cartwright, quem contribuiu para sistematizar as regras do beisebol. O primeiro jogo oficial dessa modalidade ocorreu em 1846, na cidade de Nova York. Hoje, o beisebol é um esporte muito popular em países da América do Norte e Central. Ele disseminou-se rapidamente e atualmente. Podemos encontrar equipes e milhões de adeptos em todas as partes do mundo. No Brasil, o beisebol foi difundido principalmente por norte-americanos que residiam e trabalhavam no país, no início do século XX. Ele começou a ser praticado em São Paulo e em 1936 ocorreu o primeiro campeonato brasileiro de beisebol. Embora não seja muito praticado no país, em 1946 surgiu em São Paulo a Federação Paulista de Beisebol e Softball, a FPBS. Depois disso, sua prática espalhou-se por diversos estados brasileiros. Em 1990, foi fundada a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, a CBBS. Esse órgão é responsável pela organização de eventos dessa modalidade em nível nacional. Agora que nós já conhecemos um pouco da história, da origem, de como começou, e na verdade a gente vê que não tem uma origem certa, principalmente do beisebol no Brasil, e nós podemos ali compreender os vários nomes, que é traduzido para o beisebol. E aí demonstra como ele foi difundido aqui no Brasil, quais os campeonatos, como ele é jogado, nós aprendemos um pouco aí. E eu espero que você tenha assistido esse vídeo para tirar suas dúvidas, ok? Então vamos para a atividade. Então, quais são as duas teorias sobre a origem do beisebol? Existem duas teorias relatadas nesse texto, nessa história da origem. Então, fala lá. Quanto ao beisebol no Brasil, há controvérsias sobre a origem do beisebol. Então, nós não podemos afirmar que é uma e nem a outra. Há controvérsias, há dúvidas, Alguns acreditam ser de origem inglesa e outros que ele
foi criado por Abner Doubleday em Nova York no ano de 1939. Ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o beisebol. Na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar os fundamentos e as regras do beisebol. Então, obrigado e até a nossa próxima aula.